Também da partida do Cruzeiro contra o Santos, Santos e Cruzeiro, jogo na Vila Belmiro, e o Cruzeiro venceu e venceu bem demais, foi fácil esse jogo do Cruzeiro, para a decepção de todos os torcedores do Santos que estavam por lá. Rafael Prates, nosso companheiro aqui do ESPN, ele atualizou os números do time do Santos. Com o Odair, o Santos tinha sofrido 10 gols em 11 jogos, e depois da saída do Odair, são 29 gols sofridos em 12 jogos. É um absurdo o que está acontecendo realmente com o Peixe. Não há nada que se aproveite no que esse Santos vem jogando. É muito, mas muito desesperador para o torcedor. Jean Oddi, há alguma saída para o Peixe? Daqui a pouquinho a gente vai falar também do Cruzeiro e do Zé Ricardo agora, se já apresentou algum ponto positivo. Tá difícil encontrar saídas para o Santos, sobretudo acho que pelo futebol que o time vem apresentando, pelo quanto o time não consegue evoluir, né? Eu nem acho assim, eu acho que o Santos tem até jogadores para fazer mais do que tem feito, porque muita gente diz, o elenco é uma porcaria, o elenco é ruim. É óbvio que o elenco não é bom, o elenco não está entre os melhores e nem perto disso, mas eu acho que o Santos tem jogadores que poderiam fazer com que a equipe produzisse mais do que tem produzido. O jogo de hoje, especificamente, foi um primeiro tempo muito fraco do ponto de vista técnico ali, com uma quantidade de erros de passe absurda. Os dois times, inclusive, errando muitos passes, talvez mostrando até por que se encontram nessas situações no Campeonato Brasileiro, mas aos poucos, e sobretudo depois do gol marcado, do primeiro gol, acho que o Cruzeiro conseguiu explorar essa deficiência defensiva do Santos, que os números do Prates acho que escancaram, né? E aí se aproveitou de toda a desorganização para resolver o jogo no contra-ataque, né, no segundo gol, e também com a entrada do Nicão. É só para a gente destacar também, não só a entrada do Nicão, mas destacar talvez o principal fato do jogo, que é a estreia do Zé Ricardo. E para o que o Cruzeiro vinha fazendo, para toda a dificuldade que vinha mostrando no campeonato, com 8 jogos sem vitória, você estrear dessa maneira. Ainda que o Santos seja esse Santos dessa temporada, uma vitória por 3-0 fora de casa tem um peso bastante significativo. André Kfouri, o Zé Ricardo já mostrou alguma coisa de positivo nesse time do Cruzeiro? Ou é aquela coisa, jogou o que dava para jogar e o Santos que foi muito ruim? Primeiro jogo dele acabou de chegar, ele tem horas de trabalho, né? Dá pra gente dizer que foi uma ótima estreia, né? Mais do que isso, é muito difícil. Talvez os jogadores possam nos contar alguma coisa que tenha sido feita em termos de trabalho mesmo, né? Termos práticos nos últimos um dia, 2, para que o Cruzeiro tivesse essa estreia de uma comissão técnica e essa vitória fora de casa contra o Santos hoje, depois de muitas rodadas jogando mal, perdendo pontos, né, caindo na classificação. O Cruzeiro tem um início de trabalho do Zé Ricardo excelente. Agora, o crédito a ele, do ponto de vista, né, da escalação, da direção de campo, é muito difícil a gente dar. É o primeiro jogo dele, é muito melhor, especialmente no caso, né, de uma campanha que estava começando a preocupar, que o começo de um técnico seja assim do que de outra forma. Mas se o Cruzeiro tivesse perdido de 3-0 hoje, a gente não poderia culpar o Zé Ricardo de nenhuma maneira. Agora, falando do Santos, eu acho que dá para a gente notar, e não só pela noite de hoje, o Santos, os jogadores do Santos já começam a apresentar aqueles sinais de intranquilidade e de descontrole que acabam fazendo com que o time se torne ainda mais desorganizado em algumas circunstâncias de jogo. Hoje, né, se enxergando, perdendo dentro de casa, aí o público que foi a Vila Belmiro começa a jogar contra, não intencionalmente, mas exercer uma pressão que atrapalha pelo fato de ser o Santos, o clube que é, e a situação ser qual é. Então, a situação, claro, já era muito grave, acho que ninguém tem nenhuma dúvida disso, exceto uma ou outra pessoa que acha que o mal maior nunca vai acontecer e já passou da hora de tirarem esse tipo de pensamento do dia a dia do Santos, porque o mal maior está cada vez mais próximo e cada vez maior, porque o que parece é que os times da parte de baixo da tabela estão brigando para não cair e o Santos está brigando para cair. É outra coisa, a gente
É claro que essa afirmação não pode ser tomada literalmente, mas a impressão que a gente tem quando vê o Santos jogar, na noite de hoje isso ficou bastante claro, é que o Santos está brigando para ser rebaixado. É aquela frase, né, André? Tá fazendo força para cair, né? Parece que é isso mesmo. Da troca de técnico, né? Porque às vezes a troca de técnico, sim, a gente sabe como ela funciona. Ela funciona muito mais na base da empolgação, do novo estímulo, do tal fato novo, né? Do que exatamente numa convicção da melhora na escolha do novo treinador e tudo mais. E é bom dizer, né? O Aguirre vinha de um trabalho também bastante discutido e discutível no Olímpia, tanto que o Arce chega logo na sequência e consegue interromper aquela sequência negativa, consegue levar o time até as quartas de final da Libertadores, eliminando o Flamengo, né? Fez, enfim, claro, pode ser também um reflexo disso que eu falei, né? Dessa troca de técnico que muitas vezes gera um estímulo novo que seja. Agora, o Santos já foi tentando, né? O Santos está tentando de tudo, já tentou a troca de treinador, conseguiu manter o Marcos Leonardo, que era um jogador que parecia em um determinado momento prestes a sair, e é um dos jogadores do Santos que tem qualidade, que está no elenco, mas o time não vai, cara. O time não joga, o time é bagunçado, o time defensivamente é impressionante, assim, o quanto o Santos concede. E estamos falando de um Cruzeiro que está longe de ser um modelo de produção ofensiva, pelo menos vinha longe de ser isso. É claro que contava com esse novo estímulo e tudo mais. E só para falar do Zé Ricardo, mais uma vez, lembrar, né, que também o dedo do treinador, e aí, claro, se isso vai se dar o tempo todo, tá, mas ele faz as trocas que matam o jogo, porque o Nicão e o Bruno Rodrigues são os dois caras que entram, os dois que fazem os dois gols, e o Nicão, inclusive, fazendo outras grandes jogadas, né? Dando a assistência para o Bruno e depois fazendo o seu gol, dando outros belos passes. Então, foi uma entrada muito positiva do Nicão no time. Duas estreias para ser comemoradas hoje, né? Já dá para falar, né? Do Ceni também. O Zé Ricardo no Cruzeiro e o Ceni no Bahia. Dá para falar, sim. Daqui a pouco a gente vai falar, tá? Melhor disso. Olha, Cruzeiro, então, na 10ª colocação, passou o Internacional, subiu aí 2 posições, está com 29 pontos. O Santos segue na zona de rebaixamento, é o 17º colocado, tem apenas 21 pontos e está à frente de Vasco, mas o Vasco tem 21 jogos apenas, tem 2 jogos para se igualar ao Santos em número de jogos, o América também, e aí o Coritiba Lanterna com 22 jogos ainda vai jogar também nessa rodada. O Zé Ricardo falou, o Aguirre falou também lá na Vila Belmiro e vamos ouvi-los agora. Eu diria que brilhou a estrela do Cruzeiro, né? Que é o grande protagonista. A gente tem que sempre enaltecer o nosso grupo, porque foi uma vitória realmente difícil, mas, a meu ver, bem merecida, porque conseguimos ter bons comportamentos nas fases do jogo. Às vezes a gente vai bem em uma fase ou 2 fases do jogo, mas o jogo não se completa por aí só. Era importante a vitória, um momento difícil, sensível para o clube. Não é a vitória para o Zé Ricardo, não é a vitória para nenhum jogador, e sim para a equipe, né? Para retomar a confiança, porque o campeonato é muito longo, a gente tem que saber gerir as nossas expectativas, porque já temos um jogo dificílimo na semana que vem, mas sem dúvida nenhuma jogar na Vila Belmiro, independente da fase do Santos, é sempre muito difícil. Então, parabéns ao grupo. Eu acho que cortando o jogo em 2, né? O primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo o jogo foi muito transpiração, né? Que eu pude perceber. As 2 equipes talvez não, pela situação que convivem na competição, um pouco ansiosas para resolver as jogadas, né? A gente mesmo teve algumas transições ofensiva, algumas transições que poderiam ter sido melhor aproveitadas, mas você percebe que pelo momento que passa o jogador e a equipe, a ansiedade acaba atrapalhando. Agora a gente poder com essa vitória ganhar um pouquinho mais de confiança, a gente tem mais clareza nesse momento do jogo, porque nós temos bons jogadores que podem cumprir funções de ataque ao espaço, de apoio, profundidade, e foi isso que a gente buscou, tentar mostrar para eles que a gente poderia aproveitar no jogo de hoje. Então, tranquilidade agora para a gente descansar e pensar no Fluminense. É difícil, você me pergunta que coisas positivas, é difícil encontrar coisas
positivas cuando sufrimos esta derrota en casa que no esperábamos y entonces acho que no es momento de falar de cosas positivas, podemos falar de cosas negativas que acontecieron no jogo, que todos vimos, que nós trabalhamos, por exemplo, muito na bola parada e Então é isso aí, pessoal. O Cruzeiro venceu aí por 3-0, jogou bonito, fez o serviço que deveria ter feito. Eu não acredito que o time tenha se entrosado assim dessa forma como pareceu hoje, mas é isso que tem que fazer. Quando o jogo estiver fácil, como hoje, o Santos está lá na zona de rebaixamento, tem que aproveitar, porque nos adversários mais difíceis o Cruzeiro tem tido muita dificuldade, então tem que aproveitar esses jogos mais fáceis, tem que vencer para poder se distanciar da zona de rebaixamento. Vamos aqui com a classificação. O Cruzeiro então ficou com 29 pontos, está em 10º, já se distanciou, né, da zona de rebaixamento, que começa justamente com o Santos, 8 pontos a menos que o Cruzeiro, 21 pontos. O Santos abre ali a zona de rebaixamento. E aí a gente tem que ficar subindo aqui, tentar sonhar pelo menos com uma Libertadores. Se o time embalar, dá para sonhar, é difícil, mas dá, né, para sonhar com isso ainda. Mas é isso aí, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa partida. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.